Capítulo 6, 1. E vi que o cordeiro tinha aberto um dos 7 selos, e ouvi que um dos 4 animais dizia, como em voz de trovão, vem e vê. 2. E olhei, e vi um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu como vitorioso, para vencer. 3. E tendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, que dizia, vem e vê. 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado sobre ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, a fim de que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são na verdade os 4 animais de que falamos, e os 4 animais em atividade dentro de nós tornam-se os 4 cavalos. Nós tomamos consciência do funcionamento de nossa mente compreendendo o significado desses símbolos pitorescos. Não devemos considerar como história coisa alguma do livro da Revelação, pois ele é puramente alegórico e místico. É por isso que é ininteligível para a pessoa média, pois o seu assunto é velado numa linguagem simbólica. Nos tempos antigos, o segredo era sempre guardado com relação à ciência sagrada, com o objetivo único de guardá-la e preservá-la dos ditadores, déspotas e tiranos, bem como dos que eram considerados indignos de recebê-la. Os 4 cavaleiros representam os 4 elementos da nossa natureza, como os aspectos espiritual, intelectual, emocional e físico de nosso ser. O cavalo branco simboliza a presença divina em você, Deus, eu sou, e o ser superior, a sua natureza espiritual. Você monta no cavalo branco quando compreender que a sua própria consciência ou percepção é a única causa, substância e poder. Quando você confia completamente na presença de Deus, quando dá toda a sua lealdade e todo o seu devotamento à soberania e supremacia do poder único, você está realmente montando o cavalo branco. O arco mencionado refere-se ao arco e flecha que simboliza a palavra que você envia. A palavra é o seu pensamento e sentimento íntimo que você envia. Em outras palavras, se você tiver uma ideia, esta é a flecha que você aponta para a mosca do alvo. Se você acertar o alvo, muito bem. As nossas orações são atendidas conforme a nossa fé. Portanto, todas as orações são atendidas no nível de nosso consciente. A palavra pronunciada em voz alta ou baixa não nos volta vazia, pois, segundo a nossa crença, assim nos será feito. Quando você monta no cavalo branco, usa uma coroa, que simboliza vitória, realização, feitos. Quando você supuser que a força onipotente se movimenta a seu favor, será sempre o vitorioso. Não existe um poder que desafie Deus ou o Espírito, que sempre se move como uma unidade. Quando você reza ou pensa, compreenda que é a onipotência pensando em você e não há nada que desafie o poder único. Faça isso e maravilhas acontecerão, quando você rezar. As escrituras orientais referem-se ao cavalo branco da seguinte maneira: Prajapati disse, quem a ti, Deus, procurar, sob a forma de um cavalo branco te encontrará. Segundo as antigas lendas védicas, o sol era chamado de cavalo do zodíaco, que morria para salvar toda a carne. Esta é mais uma forma da grande alegoria do sol, comum a todas as religiões do mundo. O nascimento, morte e ressurreição do sol representam a mente despertando para o Deus interior, depois da morte da ignorância, do medo e da carência, e a ressurreição das qualidades e potencialidades de Deus se realiza. É disso que trata a religião. O cavalo vermelho simboliza a mente vitalizada por um desejo forte e maravilhoso de ser, de fazer e ter. O desejo é a base de todo modo concebível de vida. O desejo é a mola mestra de toda a ação, é a causa de todo sentimento e ato. Quando você deseja, quer produzir algo que só existe em sua mente. O desejo é a base de todo progresso, é a força por trás de todas as coisas. O desejo indica uma preferência por uma coisa em vez de outra, implica uma seleção. O desejo é a voz de Deus em você, dizendo-lhe que se eleve mais. O desejo e a realização estão unidos como causa e efeito. Quando temos um desejo, a luta em nossa mente, porque nos achamos num estado dividido. A espada do espírito significa a percepção do poder espiritual que dissipa toda a negação na mente e traz a paz. A dúvida, o medo, as crenças tradicionais e preconceituosas, a prova dos sentidos, os veredictos do mundo e as circunstâncias nos desafiam em nossa mente. Devemos usar a espada da verdade compreendendo que podemos vencer todos os problemas com o que sabemos. A nossa confiança e fé derivam da percepção do poder espiritual e da sua receptividade a nós e ao que nós pedimos, acreditando que recebemos. Você monta no cavalo vermelho quando sabe que o Deus que lhe deu o desejo é o mesmo Deus que o satisfaz, e é fácil ao Pai interior realizar isso.
Você agora está armado com a espada da verdade que decepa a cabeça dos pensamentos negativos, permitindo-lhe elevar o seu ideal ao ponto de aceitação. O estado velho está morto, e eis o novo. 6. E, tendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, que dizia, vem ver. E vi um cavalo negro, e o que estava montado sobre ele tinha na sua mão uma balança. 6. E ouvi como que uma voz, no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não causes dano ao vinho nem ao azeite. Um dos significados de cavalo negro é o falso conhecimento e a ilusão é o cavaleiro. Mas agora você está positiva e definitivamente chegando a uma decisão ou um estado de equilíbrio em sua mente. O trigo e a cevada são substâncias de pão, significando o alimento do mundo ou as crenças preconceituosas. Medimos isso com uma medida pequena, não dando poder algum ao medo, à dúvida e às ideias preconceituosas, então a limitação ou o problema morrem de fome, pois jejuamos do medo e das falsas crenças e nos regalamos com a fé e a confiança no poder único que faz todas as coisas. Pesamos todas as coisas raciocinando espiritualmente, sabendo em nosso íntimo que o medo, a dúvida e a preocupação não têm poder, nenhum princípio por trás deles, nada que o sustente, e que são um aglomerado de sombras sinistras na mente, uma ilusão de poder. Você monta o terceiro cavalo quando olha para o seu desejo e o pesa no estado de espírito de receptividade, dizendo decidida e incisivamente a si mesmo, isto vou aceitar. Vou imaginar, sentir e continuar a ouvir as boas novas da possibilidade da realização do meu desejo e farei com que aconteça. Você baixou o braço da balança a favor do seu desejo, e em sua mente não há discussão. Você monta cavalo negro como um cavaleiro exímio quando dá atenção às boas novas em vez de à limitação e à negação. Nós não desperdiçamos o azeite e o vinho, o que é uma exortação para protegermos o crescimento do amor, azeite, para Deus e o bem, e da sabedoria, vinho, que é uma percepção da presença e poder de Deus e do modo de libertar os tesouros ocultos. 7. E, tendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem ver. 8. E apareceu um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome morte e seguia o inferno, e foi-lhe dado poder sobre as 4 partes da terra, para matar a espada, a fome, e com a morte natural, e por meio das feras da terra. O cavalo amarelo significa a morte, isto é, a morte do velho estado e o nascimento do novo. Quando alguma coisa morre, algo nasce. Todo fim é um princípio. Antes que alguma coisa seja criada, algo deve ser destruído. Você deve manter a ideia ou desejo em sua mente até não o desejar mais. O desejo agora está morto, assim como uma semente sofre a dissolução no solo, doando ou liberando a sua energia para outra forma de si mesma. O seu desejo penetrou nas camadas mais profundas da mente subconsciente, e o novo estado agora aparecerá. Você deve morrer para a sua limitação atual antes de poder viver para aquilo que deseja ser. O inferno mencionado no versículo 8 significa Hades, a morada dos mortos, ou o ser subjetivo onde o velho estado é consumido e nasce o novo. Por meio oração, você muda a mente subconsciente, então desaparece o estado ulceroso ou canceroso. Seja qual for o problema ou a dificuldade, deve-se a um padrão negativo da mente subconsciente, e quando modificamos o subconsciente, a manifestação objetiva deve desaparecer. A 4ª parte mencionada significa o seu corpo, ambiente, condições e circunstâncias. Quaisquer problemas que você possa ter em qualquer fase de sua vida podem ser transformados com a espada da verdade, pelo jejum mental do problema e regalando-se até se saciar com a solução. Depois ocorre a morte ou dissolução do velho, e o ser infinito renova todas as coisas. 9. E tendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que tinham dado. 10. E clamavam em voz alta, dizendo, até quando, Senhor Santo e verdadeiro, dilatas tu fazer-nos justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra no mundo exterior? A vingança significa desforrar-se uma pessoa de alguém que a tenha prejudicado, então aquele que a prejudicou tornará a vingar-se para procurar ficar. Quite. E assim aquilo se torna um círculo vicioso que não acaba nunca. Na Bíblia, vingança significa o equilíbrio ou a reivindicação da verdade. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, Rom 12:19. O Senhor é o nosso consciente. A vingança se dá no consciente quando expulsamos a inveja, o ciúme e outros estados negativos. Vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos,
e os substituímos por valores espirituais, as verdades eternas. Nós nos elevamos em consciência contemplando a Deus, nós ficamos quites, isto é, conseguimos o equilíbrio, entramos na paz. Se alguém o magoou, compreenda que você, por meio do seu próprio processo de pensamento, magoou a si mesmo, permitiu que os seus próprios pensamentos e emoções se descontrolassem. Se você agora estiver zangado com alguém, reze da seguinte maneira: a harmonia, a paz e o amor de Deus que percorrem o meu ser agora também estão agindo sobre a outra pessoa. Continue a fazer isso frequentemente e verá que todas as raízes da má vontade e hostilidade em seu subconsciente murcharão e você estará livre. Você defendeu a verdade, e a verdade o liberta. Isto é a vingança devidamente compreendida. 12. E olhei, quando ele abriu o sexto selo, e eis que sobreveio um grande terremoto, e o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua se tornou toda como sangue. 13. E as estrelas caíram do céu sobre a terra como a figueira, ao ser agitada por um forte vento, deixa cair os seus figos verdes. 6 é o número da criação, e quando a sua oração é atendida há sempre um terremoto, porque há uma dissolução do velho estado antes de surgir o novo. A hora mais escura é a hora antes do amanhecer. O sol e a lua são símbolos antigos da mente consciente e subconsciente. Quando uma mulher dá à luz, saem dela sangue e água. Ela se esquece das dores do parto e perde-se na alegria de contemplar o recém-nascido. Tudo isso é simbólico do nascimento de uma percepção em nós. O saco de crina mencionado no versículo 12 significa disciplinar os seus pensamentos afastando-se das tentações das provas dos sentidos e depositando toda a sua confiança no divino. Para mim converteste o meu pranto em dança, tu desataste o meu saco, de penitência, e cingiste-me de alegria. Salmos 29, 12. A figueira é um símbolo do doce fruto da árvore da vida. O fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência, a castidade. Contra essas coisas não há lei. Galatas 5:22, 23. Quando os figos verdes caem da figueira, os que ficam são os melhores. O mesmo se dá em nossa mente, nós fertilizamos e damos atenção somente aos conceitos e ideias que fortalecem, curam, abençoam e nos inspiram, selecionamos o nosso desejo supremo, nós o subjetivamos, o plantamos, pomos a nossa atenção sobre ele, depois repousamos até que a criação se dê. 14. E o céu se recolheu como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. Os nossos estados velhos se desintegram e desaparecem. Os montes e ilhas representam obstáculos, falsas ideias fixas e dificuldades que desaparecem em presença da verdade que liberta. 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? A ira de Deus é a ação do poder espiritual em seu corpo, mente e ambiente. Às vezes, há uma crise na doença e o paciente parece piorar antes de melhorar. A presença salutar está agindo, destruindo todas as bactérias ou organismos virulentos e de repente a temperatura cai, o paciente sorri e segue-se a cura. O processo purificador da mente e do corpo chama-se de ira de Deus. A ira de Deus não significa a fúria de Deus zangado, ao contrário, significa a atividade do poder divino fazendo do caos a ordem e restabelecendo a sua vida e seus negócios de acordo com o método divino, que é ordem, harmonia e paz. A ira de Deus poderia ser comparada a uma faxina anual, em que tudo na casa é tirado dos lugares e a poeira por toda a parte. Só quando você termina e recoloca tudo em seu devido lugar é que verá a ordem divina em toda parte. O dia da ira de Deus em sua vida é algo que vale muitíssimo a pena experimentar, pois significa Deus em atividade em sua vida, daí resultando harmonia, saúde, paz e fartura.